Vídeo da série que apresenta os fundamentos da matemática sob a ótica da programação competitiva. O tema desse vídeo são as sequências e as séries. Esta é uma das possíveis maneiras de se definir sequência. Com essa definição, onde o domínio é um subconjunto dos naturais e não os naturais, que seria outra alternativa, a definição de subsequência ocorre naturalmente sem a necessidade de se reordenar os termos da sequência. Assim, uma subsequência Bn de An será uma sequência Bn cujo domínio é um subconjunto do domínio da sequência A, de tal forma que para todos os elementos desse subconjunto B, o Bi coincide com o Ai. Então, aqui os termos da sequência B não necessariamente estariam em ordem dos números naturais. Primeiro, segundo, terceiro. Seria possível, por exemplo, construir uma subsequência de A composta apenas pelos elementos cujo índice é par, e os demais índices não estariam na subsequência, e a subsequência B, assim construída, seria formada pelos termos A2, A4, A6, A8, e sem a necessidade de reordená-los, seria B2, B4, B6, e para os índices não definidos, a sequência não estaria definida. Uma sequência pode vir ser monotonamente crescente ou monotonamente decrescente. A terminologia mais comum é não decrescente e não crescente. Isso significa que, se olhados na sequência que foram definidos, e a partir desse ponto em diante vamos assumir que os elementos da sequência A estão ordenados conforme os números naturais, que os índices, caso não estivesse, foram renumerados e reordenados para que assim estivesse, e simplificará a nossa discussão. Se pegarmos dois termos consecutivos, o termo que sucede o termo AI, o termo AI mais 1, será estritamente maior ou igual a I. Se isso for verdade para qualquer I, a sequência será não decrescente. Se, por outro lado, o termo que sucede o termo AI, isto é, o termo AI mais 1, for estritamente menor ou igual a AI para todos os I no domínio A, a sequência será não decrescente. Uma das sequências mais notáveis e conhecidas é a sequência ou progressão aritmética. Essa sequência tem a seguinte propriedade: a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos será uma constante. Essa constante, que é essa diferença entre dois termos consecutivos, recebe o nome de razão da progressão aritmética. As progressões aritméticas são estudadas no ensino médio fundamental e são costumeiramente conhecidas e referenciadas como PAs. O késimo termo dessa progressão aritmética pode ser determinado se conhecida a razão entre os dois termos e um desses termos da sequência. Em geral, esse termo conhecido é o termo 1, o primeiro termo da sequência, o termo A1. Então, se conhecido o primeiro termo da sequência, o késimo termo da sequência, o termo AK, será dado por A1 mais K menos uma vezes a razão. Então, para chegar até o késimo termo a partir do primeiro, basta somar a razão K menos uma vezes. De modo geral, não é necessário que seja o primeiro termo da sequência. Se você conhecer um termo AM da sequência, o termo AK pode ser determinado a partir dele. A partir dele, será necessário somar K menos M vezes a razão, para que se obtenha a partir do mésimo o késimo termo da sequência. Outra sequência que também é bastante conhecida e que é ensinada em conjunto com a PA é a sequência ou progressão geométrica, que é costumeiramente conhecida como PG. A propriedade da progressão geométrica é que o quociente entre dois termos consecutivos também será constante. O nome desse quociente constante se chamará também razão. De forma semelhante que fizemos para PA, também é possível obter o késimo termo da progressão, se conhecida a razão e também o primeiro termo. Nesse cenário, o késimo termo da sequência AK será A1 vezes a razão Q elevada a K menos 1. Novamente lembrando que o A1 é o primeiro termo da progressão. Então, para obter o késimo termo da progressão, basta multiplicar a razão K menos 1 vezes a partir do primeiro termo. Citamos duas sequências conhecidas, há muitas outras, mas independente de qual seja a sequência escolhida, essa sequência define uma série associada. A série Sn associada à sequência n é a série da soma acumulada dos termos consecutivos da sequência. Em terminologia matemática e de forma mais precisa, o késimo termo da sequência Sn será dada pela soma dos k primeiros termos da sequência n, conforme está anotado aí em notação de somatório e também na notação termo a termo.
Em relação à série definida pela progressão aritmética, o késimo termo da série, ou seja, a soma dos k primeiros termos da progressão aritmética, será dada por k vezes a soma do primeiro com o késimo termo, isso tudo dividido por 2. Para deduzir essa expressão acima, você pode partir dessas duas igualdades. As duas igualdades são formas diferentes de escrever a mesma sequência. Na primeira linha, a sequência é escrita a partir do primeiro termo e obtendo os demais termos através das somas das razões sucessivas, usando a fórmula do termo geral. E na expressão de baixo, esses mesmos termos são reescritos agora em função de AK. Quando somadas essas duas expressões, do lado esquerdo resulta 2 vezes SK, do lado direito, todos os termos que estão multiplicados pela razão R se cancelarão, porque temos a versão positiva deles na expressão de cima e o equivalente negativo embaixo. Então restarão apenas K cópias do A1 na linha de cima e K cópias de AK na linha de baixo. Escrevendo esse K em evidência e dividindo o 2 que estava multiplicando o SK, a gente chega na fórmula acima. Já o késimo termo da série, que é definida pela progressão geométrica, é dado pela expressão primeiro termo, que multiplica 1 menos a razão elevada a k, isso tudo dividido por 1 menos q, que é a nossa razão. Para deduzir essa fórmula apresentada, é preciso escrever a soma dos k primeiros termos da progressão geométrica, essa é a primeira linha, e na linha de baixo, multiplicar essa sequência que acabamos de escrever pela razão q. Se fizermos a diferença entre essas duas expressões, do lado esquerdo, o resultado será 1 menos a razão, isso tudo multiplicado por SK. Do lado direito, teremos uma série de cancelamentos e só não serão cancelados os termos A1 e o termo A1 mais a razão vezes K. Fazendo a divisão do que restou no lado direito, tendo o termo A1 em evidência, pelo que estava multiplicando SK do lado esquerdo, chegamos à fórmula acima. Quando a razão da progressão geométrica é em módulo estritamente menor que 1, a série associada à progressão geométrica convergirá. O que isso significa? Significa que se todos os infinitos termos da progressão geométrica forem todos somados, o resultado será uma constante. Essa constante será o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Isso porque a soma dos infinitos termos seria dada pelo limite de Sn quando o n tende ao infinito, escrevendo a expressão que dá o nésimo termo, que a gente já viu agora há pouco, que é A1 vezes 1 menos a razão elevada a n dividido por 1 sobre n, e esse termo, razão elevada a n, quando n tende ao infinito e a razão é em módulo estritamente menor que 1, convergirá para zero, e então restará a constante já citada. Se a razão da progressão for em módulo maior ou igual que 1, a série divergirá, o que significa que a soma tenderá a mais ou menos infinito. Além das séries associadas à progressão geométrica e à progressão aritmética, vale a pena, no contexto de programação competitiva, conhecer algumas séries que são notáveis. Notáveis porque vão aparecer com uma certa recorrência e o conhecimento da expressão do nésimo termo dessa série pode simplificar ou mesmo vir a resolver determinados problemas. O desconhecimento dessas fórmulas fechadas pode levar o competidor a perder algum tempo tentando encontrar essa fórmula ou mesmo não conseguindo resolver o problema caso a soma dos termos por meio de laços e repetição com complexidade proporcional ao número de termos a serem somados pode resultar em um TLE. A primeira dessas séries notáveis é a soma dos n primeiros números naturais. Em notação de somatório, eu quero somar o termo i com i variando de 1 até n. Então, seria a soma de 1 mais 2 mais 3 e assim por diante até o n. Essa série, na verdade, é a série que representa a soma de uma PA, de razão 1, primeiro termo 1. Logo, sua soma é n vezes n mais 1 dividido por 2, usando a fórmula que temos para a soma dos termos de uma PA. Já a soma dos quadrados dos primeiros números naturais é dado por uma expressão um pouco mais sofisticada. Aparece ainda o termo n vezes n mais 1, só que agora temos um novo termo, que é o termo 2n mais 1, e todo esse produto é dividido por 6. É possível deduzir essa fórmula por meio de somas telescópicas. Porém, essa série aparece com uma certa frequência
E como nas competições, em geral, há permissão para consulta em material impresso, vale a pena ter essa fórmula já anotada, caso você ainda não tenha memorizado ela. A terceira série notável está na mesma linha das duas anteriores, agora é a soma dos primeiros cubos. Então, vou pegar os números naturais em sequência e somar todos os cubos desses números. A expressão é fácil de memorizar mais do que a soma dos quadrados, porque ela remete à soma dos n primeiros termos. A soma será n vezes n mais 1 sobre 2, que é a soma dos primeiros naturais. A diferença é que todo esse termo é elevado ao quadrado. Por fim, outra série interessante que também aparece com uma certa frequência é a soma dos primeiros números ímpares. Então, quero os n primeiros números ímpares. Os números ímpares são da forma 2 vezes i menos 1. E essa soma vai dar um quadrado, sempre um quadrado perfeito. Portanto, é fácil de lembrar e também muito útil na solução de certos problemas. Essas não são as únicas, mas são 4 séries notáveis que vale a pena ou conhecer de cabeça ou ter elas anotadas à parte para consulta, se necessário. A série de Newton é uma versão discreta da série de Taylor. A série de Taylor é utilizada para fazer aproximações de funções contínuas e aqui, no caso, seria a aproximação de funções discretas. A série de Newton da função f de x será dada pelo somatório de k variando de 0 até infinito das diferenças finitas de f no ponto A dividido por k fatorial vezes x menos a subíndice k. A késima diferença finita de f é dada pela diferença finita da k menos uma ésima diferença finita, e a primeira delas, que é o delta maiúsculo elevado à primeira, que é a primeira diferença finita de f no ponto A, é dada simplesmente pela diferença da função f no ponto A mais 1 menos f no ponto A. Já o x com subíndice k será a expansão de x como se fosse um fatorial. Primeiro o próprio x, depois o x subtraído em uma unidade, depois o x menos 2 unidades, e assim por diante até o termo x menos k mais 1. Então, são k termos, começando no x, terminando no x menos k mais 1. Essa série de Newton a gente pode usar na prática para encontrar um polinômio p de x que vai aproximar uma sequência finita de termos qualquer. Então, se você tiver uma série de termos que seja finita, sempre é possível encontrar um polinômio que, para cada um dos termos da sequência, ele estará associado com a avaliação do polinômio na posição correspondente. Então, em P de 1 vai dar o primeiro termo da sequência, P de 2 o segundo termo da sequência, P de 3 o terceiro e assim por diante. Para fazer isso, a gente vai usar o quadro abaixo que vai sistematizar o processo. A ideia inicial é você elencar todos os termos da sequência. Na minha sequência de exemplo aí são 5 números primos que eu escolhi. Então, os 5 primeiros termos da sequência estarão na segunda coluna. O x representará na primeira coluna os índices e na segunda coluna os primeiros termos, que seria a própria f. Na notação de diferenças finitas, o delta maiúsculo elevado a zero, estão aí os termos que eu vou fazer a aproximação. Então, na segunda coluna, teremos as primeiras diferenças finitas. Então, vou pegar 2 termos consecutivos e fazer a subtração. Então, o segundo menos o primeiro, 7 menos 3 vai dar 4. Terceiro menos o segundo, 13 menos 7 vai dar 6. Quarto menos o terceiro, 21 menos 13 dá 8. Quinto menos quarto, 31 menos 21 dá 10. Ao terminar de fazer as primeiras diferenças finitas, eu prossigo fazendo as segundas diferenças finitas. Pegando agora os termos da segunda coluna. Segundo termo menos o primeiro, 6 menos 4 dá 2. Terceiro termo menos o segundo, 8 menos 6 também dá 2. Por fim, quarto menos o terceiro, 10 menos 8 também dá 2. Aqui, após calcular as segundas diferenças finitas, já é possível interromper o processo, mas sigamos fazendo mais uma coluna para entender isso. Por que eu poderia parar o processo? Isto porque, ao calcular as terceiras diferenças finitas, todos os termos agora seriam iguais a zero, porque na segunda diferença finita todos eram iguais. Então, a ideia é calcular as diferenças finitas até que todos os termos dessa diferença sejam todos constantes. Isso feito, a gente vai trazer essas diferenças finitas para a fórmula da série de Newton. Então, lembrando que, a partir da segunda diferença finita, todas serão iguais a zero, a gente traz isso naquela expressão, substitui as diferenças finitas. Aqui, nessa expressão f de x, que está na primeira linha, onde tem o delta maiúsculo 0, delta maiúsculo 1 e delta maiúsculo 2, eu vou trazer
as primeiras entradas em cada uma das colunas correspondentes. Na coluna do Δ0 é o primeiro termo da sequência, que é o 3. Na coluna do Δ1 é o 4 e na coluna do Δ2 é o 2. Essa expansão se dará em torno do ponto A igual a 1. O A é arbitrário e aqui a gente vai usar o número 1 por conveniência. Então, vamos ter que expandir o termo x menos 1 uma vez e depois x menos 1 duas vezes. A primeira expansão dá o próprio x menos 1 e a segunda expansão dá x menos 1 e x menos 1 menos 1, que é x menos 2. Ao multiplicarmos todos esses termos e agrupando os monômios de grau comum, resta x² mais x mais 1. Esse polinômio x² mais x mais 1, quando você substituir x por 1, 2, 3, 4 e 5, você encontrará aqueles 5 termos da sequência finita que a gente desejava aproximar. Então, aquela sequência, embora tivesse 5 termos, um polinômio de grau 2 é suficiente para aproximar esses 5 termos exatamente. Separei para vocês 5 problemas do Codeforces, onde você pode exercitar as definições e as ideias associadas a progressões geométricas e aritméticas. Lembrando sempre que, no contexto de programação competitiva, nem sempre o conhecimento apenas das definições elementares é suficiente para a solução do problema. Isso porque os problemas, principalmente os de maior dificuldade, exploram relações dessas definições entre si com outros conceitos. Às vezes a própria sequência está mascarada no contexto, ou a propriedade que está sendo explorada não é óbvia. Para resolver esse tipo de problema em um contexto ou durante seu estudo prático, é necessário conhecer muito bem os conceitos fundamentais associados a essas ideias. Essa sequência de vídeos tem entre seus objetivos apresentar tais conceitos. Porém, somente o conhecimento dessas definições não é suficiente. É preciso ler problemas de programação competitiva, pensar sobre esses problemas e procurar entender essas relações. Às vezes é possível deduzi-las, às vezes é preciso procurar material de referência para entender melhor essas relações. Mas, à medida que você for lendo e conhecendo esses problemas, você entenderá com maior profundidade esses conceitos e, após um certo tempo, você começará a ser capaz de fazer certas deduções e relações que não são óbvias para quem está começando a estudar agora. Então é preciso aí bastante estudo e paciência. Temos aqui 5 referências que eu utilizei na elaboração desse material. Temos referências aí sobre séries, progressões aritméticas e geométricas. E nesse terceiro link temos uma referência direta para a série de Newton e essa aproximação por diferenças finitas que mostrei para vocês. A gente encerra esse vídeo aqui e a série de vídeos sobre os fundamentos continua. O próximo vídeo da sequência vai apresentar a questão das malhas, no contexto tanto de matemática e também de programação competitiva. Até lá!